Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Polo Agudos, licenciatura em Matemática. A utilização das imagens de super-heróis aplicadas ao conceito de função no 9º ano do ensino fundamental. Introdução. Através de um levantamento bibliográfico sobre o assunto e da pesquisa de campo com professores, podemos observar que se pode trabalhar com resolução de problemas de uma forma mais próxima da realidade do aluno, de maneira concreta e dinâmica, onde o aluno se identifica com a resolução das atividades. Atualmente, o ensino da matemática no Brasil vem apresentando progressos importantes com ideias e propostas de novas metodologias através de jogos educativos, materiais concretos, pesquisas que visam relacionar a matemática com o cotidiano dos alunos, além de softwares especialmente desenvolvidos para o ensino da matemática. Porém, em muitos locais, ainda é ensinada de forma tradicional, sem muitos atrativos para o aluno, e por esse motivo a matemática acaba para um grande número de alunos se tornando difícil e severa. Difícil no sentido de que o aluno, estudando dessa maneira tradicional, não a compreende, severa no sentido de que a matemática escolar tem a fama de ser uma disciplina classificatória, pois um bom ou mau desempenho na matéria acaba rotulando o aluno como inteligente ou menos capaz. Na escola é aquela que ajuda a ordenar a pirâmide escolar ou a que dá acesso às carreiras mais aquinhoadas pelo status social. Esse projeto propõe também a avaliação na participação em cada aula, isto é, realizar uma avaliação formativa nas atividades de função, uma avaliação cotidiana, onde o empenho do aluno se sobrepõe sobre o gesto técnico. Uma das maneiras mais acessíveis de proporcionar aos alunos que aprendam a resolver problemas é a utilização de uma metodologia de ensino que se baseia na apresentação de situações abertas e sugestivas, exigindo dos alunos uma atitude ativa e um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis para dar resposta a situações variáveis e diferentes. Problema e objetivos. A problemática que norteia o presente estudo se concentrou em identificar como as imagens dos super-heróis podem ser atreladas às aulas de matemática no desenvolvimento do conceito de função. Objetivo geral. Tem-se como objetivo geral da pesquisa identificar as estratégias de ensino do conceito de função, alinhar o caráter formativo com o instrumental no 9º ano do ensino fundamental 2. Objetivos específicos. Os objetivos específicos dessa pesquisa são: desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas de comunicação, estabelecer conexões e integração entre temas matemáticos e as imagens dos super-heróis, compreender a linguagem gráfica, analisar e interpretar dados de forma contextualizada. Justificativa. A matemática deve ser compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional. Uma das grandes dificuldades dos alunos é entender e resolver problemas. Essa dificuldade é muito preocupante, visto que a interpretação e comparação dos dados obtidos são habilidades que deveriam ser desenvolvidas em todas as disciplinas do currículo. O excesso de cálculos, a predominância de processos algorítmicos e a quantidade de regras, na maioria das vezes desvinculadas das situações reais, tornam o aprendizado da matemática deficiente, monótono e desinteressante para grande parte dos alunos, inibindo suas fantasias e sua espontaneidade. Se ao invés de proporem questões do tipo arme e efetue, calcule, resolva as expressões, os professores apresentassem aos seus alunos problemas contextualizados com situações que se aproximassem da vida cotidiana, os estudantes teriam mais interesse e procurariam solucionar os problemas com criatividade e perspicácia, utilizando sua base de conhecimento adquirida ao longo do tempo, aprimorando sua capacidade de compreensão e interpretação. O cotidiano é riquíssimo, está repleto de situações matemáticas. Fundamentação teórica. Aprender faz parte da natureza humana e o ser humano aprende a todo momento, em situações cotidianas, na relação com outras pessoas e com o passar do tempo. Tudo flui naturalmente e a aprendizagem se torna significativa. O problema da aprendizagem escolar é que muitas vezes a escola pode levar o aluno a situações nas quais o mesmo tem que decorar os estudos para passar nas provas. A relevância da matemática na formação dos estudantes é evidente, como observamos nos objetivos associados ao ensino de matemática, conforme os parâmetros curriculares nacionais.
Funções é um dos conceitos mais estudados na educação básica, começando no ensino fundamental com uma breve introdução. Apesar disso, ainda gera grandes dificuldades, muitas delas em virtude da forma como é abordado. Talvez a teoria não esteja sendo suficiente para tornar o assunto claro para os alunos. O estudo de funções na sua fase mais elementar poderia iniciar-se com grande vantagem na sexta série, logo após ou simultaneamente ao estudo das equações. De fato, ao estudar equações com duas incógnitas, é da maior conveniência ensinar sua representação gráfica. O aluno pode ser levado por um processo gradual de aprendizado a descobrir por si próprio que toda equação do primeiro grau com duas incógnitas tem por representação gráfica uma linha reta. O conhecimento atualmente está informatizado, no entanto, parece que toda essa tecnologia não está sendo repassada para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais interessante para os alunos. A parte teórica é bem abordada, o estudo de regras, propriedades e definições, mas a aplicação de todo esse estudo é insuficiente, visto que na maior parte dos livros analisados, o estudo de funções é feito de forma extremamente teórica, com pouca ou nenhuma relação com o cotidiano do aluno, sem ter por objetivo uma aplicação real desse conhecimento. A matemática é uma ciência exata, e em função dos cálculos acaba se tornando complicada aos olhos dos alunos, que se ocupam em decorar fórmulas, pensando que assim terão mais facilidade em obter sucesso e aprovação nas provas. Conforme Gonzato, 2012, a combinação de aulas pouco atrativas com o desinteresse dos alunos e a formação deficiente dos professores também contribuem para os resultados ruins do ensino da matemática no país. Protótipo. Retomando o conceito de função. Quando há correspondência entre duas grandezas x e y, de modo que para cada valor de x fica determinado um único valor de y, dizemos que y é uma função de x. Evolução do poder de Thanos. Thanos percebeu que a cada 30 minutos ele conseguia coletar 10 joias no universo e aumentava seu poder em 2%. Tabela de minutos, quantidade de joias e evolução do poder de Thanos. Sistema cartesiano. Como nos mapas, em matemática também utilizamos pares de números, que chamamos de coordenadas, para representar pontos de um plano. A figura ao lado é chamada de plano cartesiano ortogonal. Quadro e gráfico. Entrevistas. O projeto foi apresentado para os professores do nono ano para análise sobre a utilização das imagens de super-heróis. Seguem os pontos apontados pelos docentes. Ferramenta que ajuda no entendimento da noção de função pela interdependência da variação de grandezas. Facilita o reconhecimento do domínio do conjunto imagem de uma função. Ajuda na identificação de uma função para observação de sua representação gráfica. Ótima utilização de representação algébrica para expressar situações problemas que envolvem funções do primeiro e do segundo grau. Fundamental para a representação e interpretação do gráfico de uma função num plano cartesiano com elaboração de hipóteses e registro de conclusões. Facilita a interpretação de gráficos de funções com o auxílio de uma tabela ou por meio de translações verticais e horizontais de um gráfico, conhecido, atrelado à imagem. Interesse na resolução de situações problemas que envolvem a lei de formação de uma função. Considerações finais. A produção e fixação de conhecimento através da utilização da imagem dos super-heróis ajuda significativamente no processo de ensino-aprendizagem. Conforme percebemos na aplicação do projeto, atualmente o profissional da educação precisa estimular o discente, proporcionar um ambiente enriquecedor e que fale a mesma língua do aluno, estimular o educando para que o mesmo faça uso de sua experiência direta com seu objeto de estudo. Tanto melhor aprenderá a aprender e maior será seu interesse na resolução dos problemas e assimilação dos conteúdos. A utilização da imagem dos super-heróis nas atividades de matemática com certeza pode ser um instrumento a favor do professor para trabalhar com os conteúdos de forma interessante e familiar, em que o aluno assimila com maior clareza e facilidade o que a ele é ensinado. Videoaula Funções. Ideia de função. Lei de formação de uma função. Exemplos. Resolução do exemplo. Definição de função. Relação entre variáveis.
conjuntos numéricos, diagrama de flechas, imagem de um elemento pela função, domínio e imagem, encontrando as imagens pela lei de formação de uma função, encontrando f de 2 e f de menos 1 na lei de função f de x é igual a x mais 2. Aplicação da lei de formação de uma função. Encontrando a lei de formação de uma função e aplicação. Resolução de um exemplo. Representação gráfica. Exemplo da utilização de aplicação gráfica. Representação no plano cartesiano. Resolução do exercício de aplicação gráfica. Referências bibliográficas.